Olá, você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Olho por olho, dente por dente. Com certeza você já ouviu essa frase, a lei de Talião. Mas será que quando Deus instituiu essa lei para Moisés, ela significava mesmo o que a gente vê hoje em dia? A questão da vingança, de tirar um olho? Não, acho que não. Mas se você ficar conosco até o final, com certeza você vai entender o que realmente significa. Olá, você está no Estudo Central. Que bom tê-los aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Temos certeza que você nos acompanhando, compartilhando o vídeo, vai fazer com que outras pessoas possam conhecer um pouquinho mais a respeito do amor de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá tempo de fazer isso, ativar o sininho para receber toda a notificação quando um vídeo novo for lançado. Nós estamos aqui para estudar mais um capítulo, mais uma semana do livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 9, que tem como título Vivendo a Lei. Se você não tem esse exemplar, você pode acompanhar o estudo através do site da Casa Publicadora Brasileira. É importante você ter um material para que você possa estudar diariamente e participar conosco aqui também do estudo da lição. Neste momento do ano aqui, já seria importante você estar fazendo a assinatura para receber a lição do próximo trimestre. Nós estamos na lição 9, caminhando para o final, e no próximo período de estudos nós vamos falar a respeito do livro de Josué. Então, através do site também da Casa Publicadora Brasileira, você já consegue fazer a assinatura para receber o seu próximo exemplar e acompanhar, não perder nenhum detalhe aqui conosco. Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de mandar um abraço para aquelas pessoas que comentam nos nossos vídeos, que mandam um alô das igrejas que eles frequentam, que estão sempre nos acompanhando. Hoje nosso abraço vai para o Armando Gomes Santos, da igreja de Itamari, na Bahia, a Lindaura Rodrigues, que nos acompanha de Imperatriz, lá do Maranhão, o senhor Genaro Rocha, da igreja de Itirapina, aqui do interior de São Paulo, o Kazumi Moraes, que nos assiste, comenta lá do Japão, estamos lá do outro lado do mundo, e um casal muito especial, nossos amigos aqui da Igreja Central de Sorocaba, Anderson e Mariana Lambert, que estão morando já um tempinho em Portugal e estão também nos acompanhando. Um abraço para vocês, saudades aqui da Igreja Central. E temos aqui conosco dois pastores para falar um pouquinho mais a respeito do livro de Êxodo, da lição número 9, Vivendo a Lei. Professor e pastor Alan David Souza Aguiar, vice-diretor do Colégio Adventista de Sorocaba, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com vocês novamente hoje para estudar esse tema tão importante, Vivendo a Lei de Deus. Temos também aqui conosco pastor Osmar Borges, pastor oficial aqui da Igreja Central. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Dani. Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui com vocês, estudando a palavra. Professor Alan, que bom que você veio. Está conosco também. E você que está aí, né? Podemos esquecer de você. É bom saber que você está aí, que você está inscrito no nosso canal. Tá ou não tá? Tá? Faz assim, ó. Se não faça isso agora e também compartilhe esse link com mais pessoas. Seja muito bem-vindo. Pastor Osmar, pode fazer oração, por favor? Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de aprofundar o nosso conhecimento nesse tema tão importante. Fale conosco através da sua palavra revelada e que nós tenhamos a coragem necessária para colocar essas coisas em prática. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Bom, o livro de Êxodo é um livro histórico que traz para a gente muitas orientações, muitas lições. E durante as semanas anteriores, nós estudamos vários episódios, várias situações que aconteceram ali durante a travessia, a saída do povo do Egito, né, a travessia do Mar Vermelho, até se chegar na Terra Prometida e receber ali as leis de Deus, né? Na semana passada, para quem não assistiu, os 10 mandamentos, volta lá, assiste direitinho aquilo que Deus tem para nos falar a respeito da sua lei. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, ainda falando da lei, não dos 10 mandamentos, né, dos mandamentos das tábuas da lei, mas leis que são chamadas aqui nessa lição como juízos que orientavam o povo, organizava
a comunidade ali e que fazia com que a sociedade pudesse viver de uma forma mais harmônica e que hoje nós podemos também utilizá-las, né, em nosso dia a dia, nossa sociedade, nossa comunidade aqui, de uma forma que venhamos viver também de uma forma orientada por Deus. Mas essas não são as 10, né, os 10 mandamentos em si, são outras leis que Deus também deu para Moisés. Como que a gente pode começar a entender a importância dessas outras leis, em que momento isso estava acontecendo, por que foi necessário ter um pouquinho mais de orientação a respeito das leis de Deus? O povo de Israel nasce de Abraão. Israel não existe como nação. Quem vai dar esse nome é Jacó, que terá o nome mudado de suplantador para Israel, e daí vai dar origem a uma nação, mas ele é descendente direto de Isaac e de Abraão. Então, Deus chama um povo, e se você olhar o caráter de Abraão, se você olhar o caráter de Isaac, se você olhar o caráter de Jacó, eles eram diferentes, eles viviam de forma diferente. Aí Deus diz, olha, você vai possuir a terra, Abraão, depois de 400 anos. Então aí você tem o período do cativeiro egípcio que nós já analisamos aqui, porque a palavra êxodo é sair a caminho, né? Então agora você tem um povo totalmente desvirtuado e o Israel virou egípcio, eles adoravam vários deuses e a tentativa deles do bezerro de ouro, a tentativa de comer as comidas do Egito e etc, estava impregnada na nação. Moisés, que é o que é escolhido, ele vai passar 40 anos no deserto para deixar de pensar como egípcio. Mesmo assim ele volta e quer ser faraó, ele fica no topo e Jetro vai orientar. Então esse é o contexto. Então aqui agora Deus vai dar normas que vão nortear o povo para que eles voltem a ser diferentes. Então, o cristão que saiu do Egito, agora eu quero falar com você, você tomou uma decisão ao lado de Cristo, você não é mais egípcio. Então, a sua forma de comer, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, de negociar, de amar, ela é diferente. Então, o objetivo que a lição começa a introduzir é: Deus não queria egípcios ocupando a promessa de Canaã. A promessa foi dada a Abraão, então pessoas com o caráter de Abraão é que precisavam viver ali. Então, Deus queria que a nação fosse diferente de quem estava ali ao redor e estabeleceu, né, essas leis para mostrar o seu amor, o seu caráter, né? E aí a gente começa aqui com o Código da Aliança. Professor, no Sinai, então, né, Deus deu as leis e depois deu esse novo código, não sei se seria um complemento, mas uma forma das pessoas praticarem, né, o que ele colocava ali. O que a gente pode entender a respeito dessas novas orientações? Exatamente, como o pastor bem citou aqui, foi um povo que passou ali 400 anos no Egito. Então perderam sua identidade como povo de Deus. E agora Deus já fez o grande milagre de tirá-los do Egito. Agora precisava tirar o Egito deles. E a maneira de se fazer isso era através das leis, do conhecimento. Por isso a importância do estudo da palavra de Deus. Você que está nos assistindo tem que saber que é através do estudo, é através da contemplação da palavra de Deus que a nossa mentalidade é transformada. E é esse o propósito de Deus com o povo hebreu, que agora acabou de sair, que fez o êxodo, e agora ele tem que mudar a cosmovisão desse povo. E a maneira disso é através das suas leis, do seu conhecimento, transmitido através de Moisés para o povo. Então, ali no 50º dia, né, após a saída do Egito, Deus entrega para eles as tábuas com os 10 mandamentos, que é um princípio, né, são leis bem genéricas, bem gerais, e agora ele vai aplicar de maneira bem específica, né, para cada realidade que eles vão encontrar na vivência com o povo de Deus ali no deserto. Então, Deus começa a ramificar esse conhecimento da lei, dos 10 mandamentos, e aplicando de maneira direta para cada situação que eles vão encontrar no dia a dia da vida deles, como pessoas, como amigos, negociando, vivendo juntos. Então Deus começa a aplicar, e ele chama isso de juízos, né? Que é de fato aplicar o princípio da palavra de Deus em regras claras para eles viverem como pessoas. E, na verdade, vai havendo um desdobramento. Assim como as leis de nosso país, elas vão feito uma medida e isso tem que desdobrar. Justamente. Então, se você pegar, e a gente vai ver isso um pouco para frente, Jesus falando sobre a lei, ele não está resumindo a lei em 2 mandamentos, ele está desdobrando, ou seja, tudo começa com o mandamento de amar a Deus
que vai se desdobrar em 4, Uhum. os 4 primeiros, e vamos desdobrar o segundo mandamento, que é geral, que seria amor ao próximo em 6 mandamentos. Então, a base da lei é o amor, se desdobra o primeiro em 4, o segundo em 6. Esses agora, 10, vão se desdobrar em princípio. Então, quando você estuda, cuidado quando você estudar leis na Bíblia, porque não tem só um tipo de lei na Bíblia. Você tem a lei moral aqui, dos 10 mandamentos. Você tem leis civis, que nós vamos estudar aqui. Você tem leis cerimoniais. E você tem lei de saúde na Bíblia. Então, não é só um tipo de lei. Então, tem gente que confunde as coisas porque não tem a base. Então, o código da aliança é o desdobramento que agora não é escrito pelo dedo de Deus. Uhum. Esse Deus diz assim, não, agora eu dito, você escreve. Mas a lei de Deus, ele faz questão de escrever, Êxodo 31:18, com seu próprio dedo. Não só a primeira tábua que Moisés quebra, como a segunda tábua. Porque imagina você receber um documento escrito por Deus. Porque se Moisés passa 40 anos, amigos, e desce com a tábua escrita com a letra torta dele, ele não sabia nem falar direito, né? Que ele fala que estava pesado de língua. Né? Aí, não, Moisés, isso aí foi você que escreveu, essa lei é sua. Mas quando Moisés apresenta um documento que a letra não dava para se encaixar em nada humano, imagina a perfeição, não, isso aqui não é coisa de homem, não. Mas agora, o desdobramento agora, Moisés copia as orientações divinas e faz um código. E esse código, então, ele foi, aqui a lição chama de juízos, né? Para organizar e também para depois os magistrados, os juízes aplicarem, né? E a primeira lei que coloca aqui, a primeira orientação, é relacionado aos escravos hebreus, homicídios e lesões corporais. O que a gente pode aprender um pouquinho dessas orientações no sentido de fazer com que a sociedade fosse organizada? Nós estamos vivendo numa época, o contexto histórico, havia uma tendência de avassalar o semelhante. Então as nações eram avassaladas. Se você pega, por exemplo, o exemplo de Jerusalém. Jerusalém foi invadida várias vezes. Então os arqueólogos comprovam que o piso original de Jerusalém está a 12 metros de profundidade. Porque não era somente invadir a cidade. Tinha que destruir a cidade, tinha que botar um montão de pedra sobre a cidade para que aquela cultura deixasse de existir. Então é nesse contexto todo que Israel tem que nascer como uma nação diferente. Então Deus começa a trabalhar essas leis no aspecto não de humilhar pessoas, porque pessoas, por mais que você tenha perdido, alguém roubou o seu celular, alguém lhe prendeu injustamente, alguém lhe traiu, essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então como é que eu vou retribuir isso? Então o cristianismo é que vai dar uma visão mais ampla, né? Então esse é o contexto. Eu preciso fazer leis que sejam mais justas, que a justiça seja cumprida, mas que a pessoa não seja humilhada, né? Não seja rebaixada ao nível dela de imagem e semelhança de Deus. Então essa é a ideia principal aqui. E aí, partindo um pouquinho para segunda-feira, o pastor já comentou que existiam tipos diferentes de lei, né? Questões diferentes da lei. E aí aqui, nesse dia especificamente, cita a respeito do tratamento das pessoas, dos relacionamentos. Qual era o propósito de Deus com essas leis? E depois já indo um pouquinho também para a parte que fala de sábados e festas. Eu acho que o propósito de Deus, assim como na nossa vida, né, quando a gente sai do Egito, quando Deus nos salva, é levar a nossa vida para um outro patamar. Então, quando a gente analisa aqui as leis que Deus deu para o povo aqui, né, os juízos, em relação, sobre os relacionamentos, né, a negociação, o tratamento de escravos, né, e aqui também é importante abrir um parênteses para fazer uma distinção entre a escravidão que existia aqui na época, o tempo bíblico, no Antigo Testamento, e a escravidão da Idade Moderna. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Aqui é um outro perfil. Então, baseado nisso, você percebe quando Deus dá os juízos, ele está elevando o nível. Porque o que eles entendiam como leis para escravos? Primeiro que nem tinha lei para escravo. Escravo era tratado no Egito como animal, como alguém que não era nem um ser humano. Então eles não tinham direito nenhum. Agora não, eles começam a ver que eles são livres. E se eles vierem a ter escravos, eles têm que tratá-los com dignidade. Então Deus já subiu um nível aqui. Então de toda a realidade que era conhecida no mundo de antigamente, Deus dá leis, mas ele sempre dá leis
que estão acima das leis que já existem. Então ele sempre está na frente. Então acho que o intuito de Deus também aqui nos propósitos era fazer com que o povo dele fosse diferenciado. Mas diferenciado não apenas por ser diferente, mas diferenciado por ser melhor. Está sempre à frente do tempo que eles estão vivendo. E nós estamos aqui na época dos juízes, né? Então veja, Deus está... o nosso pecado nos separou de Deus. Então Deus, o Espírito do Senhor estava sempre sobre alguém. E Deus liderava o povo através desses juízes, que eram todos improváveis. A gente pode numerar aqui, cada personagem vai aparecer um tal de Sansão, irmão. Um cara que gostava de prostituição, de bebida, e Deus dá oportunidade a ele, faz dele, o nome dele está lá, isso é graça, né? Em Hebreus 11. Então os juízes estão aqui, mas que tipo de juízes? Esses juízes estavam acostumados com os juízes da terra, que usurpavam, e você vai ver que Israel vai ser dividido quando vai surgir um rei que vai imprimir sobre o povo algum tipo de imposto e tal, e vai dividir a nação judaica um pouco mais para frente. Então Deus está trabalhando nesse aspecto de ser mais justos, mas de estabelecer parâmetros em todas as áreas, nas áreas do templo, que são as leis cerimoniais, na área da saúde, na área do civil, o que é que faz, o que é que não faz. É Israel que vai estabelecer as cidades refúgio, até amor pelo criminoso. O cara cometeu alguma coisa, ele vai ter 5 cidades espalhadas que ele vai ter que chegar lá. Agora, se ele não chegar lá, ele morre. Ele tem que correr até que ele comprove, ninguém pode matá-lo nessa cidade. Então, Deus vai trazer justiça à terra, né? Mostrando ao mundo que o mundo poderia ser diferente se o aceitasse como Senhor. E entra também essa parte do propósito do sábado e das festas, né? Que tinham como a questão da adoração. Exatamente. Um momento ali que era adorado o Deus Criador, Redentor ali, Senhor de todo o povo. Eram memoriais. A criação foi relembrada semanalmente, Deus é o Criador de tudo. E as festas que relembravam o cuidado, a manutenção da colheita. Deus é Deus. E aqui Deus está fazendo um contraponto contra a cultura da época, né? Se você olhar o nosso mais próximo aqui, o Egito tinha 2.000 deuses. O Nilo era um deus. Então, o Sol era um deus. Mas aqui Deus está se reafirmando no mundo, porque o objetivo de Deus, a gente vai ver nos próximos episódios aí, não é destruir o mundo, porque Deus não está avassalando o mundo, Deus está se apresentando para o mundo e mostrando que o mundo pode ser diferente. Para a gente ter uma ideia, os estudiosos dizem que se Israel fosse fiel a Deus, que acabou não sendo, por isso foi para o cativeiro e vai para o cativeiro de novo, e foi destruída várias vezes, Israel seria uma terra diferente de todos os outros lugares, a fronteira de Israel. Que diferença hoje, né? Notícias e mais notícias sobre o que está acontecendo em Israel, o sofrimento de Israel. Mas se Israel fosse fiel, os animais não predariam dentro da terra de Israel. O lobo e o cordeiro pastariam juntos. Nenhum dano teria na fronteira de Israel. E aí o mundo seria evangelizado e a fronteira ia se largando. E daí a gente vai entrar na parte de terça-feira, que vai ter luta, vai ter destruição, vai ter isso, porque o povo rejeitou Deus. Não seguiu aquilo que era o plano original. E aí, já que o pastor comentou, Deus não queria que a terra fosse conquistada através de lutas, né? Ele tinha o plano para a conquista, ele prometeu que daria a terra e através dele o povo receberia Canaã. Professor, coloca para a gente essa questão do plano original de Deus, comente esse da terça-feira. Exatamente, né? Então Deus queria mostrar uma outra realidade para o povo hebreu. E essa outra realidade era eles terem de volta a terra que já era deles, né? Porque o próprio pai Abraão, naquela época em que ele peregrinava, ele adquiriu, né, muitas terras ali em Canaã. E agora eles deveriam voltar e tomar posse de volta a terra deles. Mas de que forma que já haviam pessoas que moravam ali há muito tempo, né? Povos dos quais Deus havia dado muito tempo para que eles pudessem se arrepender, se converter, mudar seus caminhos, suas práticas, sua cultura, sua religião, mas eles não o fizeram. Então chegou a hora de Deus realmente devolver essa terra para o seu povo e esse povo então acabar sendo dizimado. E o plano original de Deus, né, o ideal dele era fazer isso através da sua atuação miraculosa, né? Ele atuar, ele lutar pelo povo, ele conceder o terreno para o povo sem que houvesse lutas, né? Derramamento de sangue entre eles ali, um confronto direto.
Mas isso só aconteceria caso o povo seguisse a lei de Deus. Caso o povo seguisse as orientações de Deus, né? Tanto as leis do decálogo como o juízo. Então isso dependia desse comportamento do povo para que Deus viesse a agir dessa maneira. E o povo de Israel não é um povo guerreiro. Ele vai se adaptar e se reciclar e vão surgir guerreiros. Quem eram os guerreiros de Israel? Sansão. Eram juízes ali que faziam assim, que se permitiam, dentro das suas limitações, serem usados por Deus. Mas daqui a pouco você tem Davi. Davi era um homem tão sanguinário que Davi ele é construído na caverna de Adulão. Você depois vai pesquisar a caverna de Adulão. Há muitas rebeliões na época de Davi, mas nenhum dos homens maus que seguiam Davi nunca se rebela contra ele, porque ele era ruim, em termos de força. E ele quer construir a igreja de Deus. Ele diz, você não. Você não. Seu filho vai, você não, porque você virou um guerreiro sanguinário. E quem luta as batalhas do meu povo sou eu. Ou seja, você me afrontou nesse aspecto. Então o que é que Deus estava querendo dizer? Deus não queria que seu povo lutasse. Isso é uma lição muito grande para a gente, né? Você tem suas lutas pessoais, eu tenho minhas lutas pessoais, você tem sua luta pessoal, você tem sua luta pessoal. Você vai deixar de lutar quando? Quando é que você vai depor suas armas e permitir que Deus lute as suas batalhas? Porque Deus se manifesta na sua fraqueza. E Paulo diz, quando eu estou forte, aí eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, aí estou forte. Entenda isso. Então Deus queria que o povo ocupasse a terra sem uma flecha. Ele enviaria vespas, ele traria terror, como mostrou em várias situações. No acampamento dos assírios, 150 mil pessoas saíram correndo. Com medo de quê? Eles pensaram que o Egito estava chegando. Ou seja, a vitória de Deus já está a nós garantida. Nós precisamos confiar. Amém. Professor, a gente segue aqui falando de uma lei que aparece em várias situações na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com aplicações diferentes, né? E Deus orientou, mas não da forma que o povo estava praticando. O que a gente pode entender aqui? A lição nos leva até Mateus, mas aí já não é a primeira vez que essa lei aparece. Fala um pouquinho para a gente a respeito dela, de esse olho por olho. Exatamente, né? Isso é um termo muito antigo, né? Que era utilizado por outros povos vizinhos de Israel e anteriores a Israel. Era uma lei, de fato, que fazia parte da Constituição daquelas nações. Daquilo que você faz, você paga na mesma moeda, né? E isso também alcançou ali, lógico, né? Que Israel, eles não estão fora do mundo que eles vivem, eles estão dentro ali. Então, algumas coisas serão similares, como essa aqui, por exemplo. Né? Então, Deus falou ali em Êxodo que aquele que tirar a vida de alguém, a sua própria também será tirada. Então havia ali um pagamento, né, na mesma proporção. Mas a ideia não era motivar a vingança entre o povo. A ideia era dizer assim, dentro do nosso território não haverá impunidade. O que você fizer de errado, você também sofrerá. Né? Você também será punido. Mas quem vai fazer essa punição ser aplicada a cada um de vocês será um juiz. Será alguém, uma terceira parte que será envolvida, que vai ouvir ambos os lados e então vai dar uma sentença. Não é para que você se vingue na mesma moeda. Então esse era o objetivo. Só que o tempo se passa, né? Os anos vão correndo e então essa frase começa a ter uma nova conotação, uma nova interpretação, motivando já a vingança. Né? Isso que estava na mentalidade farisaica. Né? E quando Cristo vem, lá em Mateus capítulo 5, ele aborda, ele traz de volta esse termo olho por olho, dente por dente, ele fala assim, olha, vocês ouviram isso? Pois é, vocês vão fazer dessa maneira. Então, Cristo retoma esse vocabulário para dar de volta a interpretação que era desde o princípio, que havia se perdido ao longo do tempo. E aqui a gente tem uma deixa, que também nós temos um problema teológico, né, de compreensão quanto ao caráter do Deus do Antigo Testamento e o caráter do Deus do Novo Testamento. É muito gente boa o Deus do Novo Testamento, não é? A gente ama Jesus, mas a gente tem dificuldade em aceitar o Deus do Antigo Testamento. E se eu disser para você que é a mesma pessoa, que está só ratificando em Mateus o que ele disse? Porque quando a Bíblia apresenta no Antigo Testamento o anjo do Senhor, é o próprio Cristo que estava ali. Não estou falando de Jesus que vai nascer da Virgem Maria encarnado. Estou falando do Cristo, o Filho de Deus vivo, que vem à terra e ministra
O que Moisés falou, o que Josué viu, o que Jacó lutou, é o anjo do Senhor, é o próprio Cristo que se manifesta dessa forma para manter a ligação. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estabeleceu essas leis, ele está ratificando. Então, por que é que um Deus desse, amoroso, Jesus não acabou com olho por olho, dente por dente? Ele vai afirmar, dando a conotação certa que ele deu no passado. Qual é a ideia? A ideia aqui é estabelecer, delimitar as consequências. Porque imagina aqui, se alguém lhe dá um soco e lhe arranca um dente, qual a intenção do seu coração? Eu vou matar esse cara. Ele vai morrer. Se ele der um tiro em você e lhe danificar um pulmão, você vai dizer, eu vou matar ele, porque ele tentou me matar. Então Deus está delimitando o ímpeto humano de fazer a justiça com as próprias mãos. O máximo que você pode fazer, uma coisa que parece negativa é positiva. Se você me arrancou um dente, se eu lhe arranquei um dente, o máximo que você pode fazer é arrancar um dente também. Então Deus está me assegurando de que eu só vou perder um dente, só vou perder um braço, só vou perder um olho, porque no mundo ao redor eu morreria. Hoje eu morro. E hoje nós estamos vendo os juízos aí que são feitos nos comandos das milícias, onde as pessoas são julgadas e condenadas. Às vezes no trânsito, né? Uma fechada de trânsito você leva bate, mais. você tem que pedir. A pessoa ali fecha, você tem que pedir desculpa. Então Deus não queria que fosse assim. Então o máximo é um dente, o máximo é um olho. Você não pode avançar disso aqui. Deus está preservando a vida. Outro detalhe, Dani, é que o contexto é completamente diferente, né? Quando isso foi dado para o povo recém-saído do Egito, era um contexto de pessoas quase que sem consciência, que eram escravos, né? Então estavam aprendendo a como pensar, a como ser livre, que eles não sabiam o que era isso, né? Então eles estavam aprendendo tudo isso. Agora Cristo está aqui já, né, no primeiro século, lógico, após seu nascimento, onde Israel nem existe mais como uma nação naquela época do passado, com Davi, com Salomão, não é independente, é uma nação agora que está sobre a autoridade do Império Romano. Então aqui Jesus retoma essa lei, olho por olho, dente por dente, e dá uma nova interpretação, né? E fala assim, olha, a pior coisa que você pode fazer para alguém que te faz um mal, não é devolver o mesmo mal, mas é pagar com o bem. Não tem coisa que vai atingir mais o coração daquela pessoa, a consciência dela, do que você devolver fazendo o bem. O contrário, o oposto. Então você quer realmente atingir aquela pessoa, você quer incomodar, você quer levar ela a uma reflexão, a uma mudança de comportamento, a se sentir mal e péssima, faz o contrário. E esse é o nosso paradigma nos dias de hoje também. Muitas vezes, né, como cristãos, nós queremos também devolver na mesma moeda. Os planos de Deus, né? Foi um dente, é outro dente. Foi um soco, é um outro soco. Os planos de Deus. É os planos de Deus. Então, e quando você consegue resistir a esse raciocínio lógico humano, e você faz o oposto, você se sente bem, e aquela pessoa vai se sentir muito mal, vai refletir e pode até mudar o seu comportamento. É mostrar o amor de Deus, né? Vamos invadir Jericó. Vamos, eu tenho um plano. Vocês vão levar tochas. Eu não quero você com espada. Você não nasceu para pegar numa espada. Você vai levar tocha, você vai levar um vaso e uma trombeta. Aí Jesus diz assim, vamos acabar com os romanos. Como? Se ele mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2. E tem mais, se ele der um soco em você, vira o outro lado. E vamos acabar com eles. Será que essas armas funcionam no casamento? Será que essas armas funcionam na vida profissional? O que é que você acha? Na igreja? Na igreja? Faça um teste. Comece a usar essas armas e você vai ver o poder do perdão, do amor, da gentileza, da cortesia. Nós já encerramos aqui, nós passamos aí do nosso tempo, já precisamos concluir. Mas lá na sexta-feira, no estudo adicional, tem aqui no livro Grande Conflito, que diz assim, que o Senhor permite que venham conflitos a fim de prepararem o nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. 1 minutinho, pastor, para fechar a lição com base nesse pensamento. Um pensamento que foi forte na minha cabeça foi a questão da
da vingança pessoal. A minha expectativa, eu vou fazer uns sacrifícios e eu vou evitando de fazer coisas porque eu espero estar com Cristo no céu e vejo as pessoas não fazendo e eu tendo a julgar essas pessoas porque elas não fazem o que eu faço. Eu sou assim, uma síndrome do irmão mais velho. É importante a gente entender que Deus a ninguém julga, diz a Bíblia, mas deu ao Filho toda a autoridade para julgar. Então é importante que eu tenha a consciência de que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele, como diz Hebreus, a quem devo prestar conta, e eu preciso viver de uma forma diferente do que as pessoas ao meu redor vivem. E eu só consigo isso se eu aceito Cristo, porque aceitando o Cristo eu sou batizado, sendo batizado eu recebo o Espírito Santo, e Ele é o único que pode mudar a mente humana. Porque eu só posso ter essa compreensão do que você acabou de apresentar se eu for outra pessoa. E para ser outra pessoa, eu preciso de uma conversão que só o Espírito Santo pode me dar. Então, mais uma vez eu repito, deixe de lutar. Você não vai conseguir ser um pai melhor, um cristão melhor, uma melhor esposa, um melhor patrão, um melhor empregado, um melhor cristão. Só Deus pode fazer isso. Se renda e deixe Deus lutar as suas batalhas. Professor Alan também, fim de E fechamento. um dos meios pelo qual Deus utiliza para causar essa transformação em nossa vida é através do tempo de angústia, tempo de sofrimento, de decepção, de perguntas. Eu já passei por vários, inclusive você, tenho certeza que já passou também, a Dani, o pastor Osmar. Então, esses tempos difíceis é que faz com que cada um de nós a gente reflita em nossas atitudes, em nossa fé, e faça com que a gente mude, né, e cada vez melhore ainda mais. Então, tenho certeza que nesse mundo de pecado não há meio pelo qual a gente cresce, a não ser por momentos difíceis. Então, eles têm um propósito de nos elevar. Amém. Você pode fazer oração para encerrarmos? Com certeza. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos pelo estudo dessa lição maravilhosa. Como é bom parar e meditar em tuas leis, em teus juízos, porque eles são santos, são justos e são bons. Amém. Eleva a nossa mente, a nossa consciência a um outro patamar, a refletir não meramente com o olhar humano e terreno, mas avaliar numa perspectiva espiritual e celestial. Que o Senhor nos ajude a sermos impactados por essa mensagem, por essas leis, e que isso possa impactar as nossas ações em todos os âmbitos de nossa vida. E que através disso nós possamos impactar vidas, ao mesmo tempo sermos impactados por elas. Fica conosco, nos dá força, sabedoria, discernimento e mansidão para agir de acordo com a lei que Cristo nos ensinou. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, professor Alan. Obrigado, pastor Osmar. Um prazer tê-los aqui. Obrigada a você que esteve conosco. Que nós nos lembremos que enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos dificuldades, precisaremos das leis, mas Deus tem preparado algo muito melhor para nós e que nós possamos estar também nos preparando para estar lá com Ele. Te vejo no próximo estudo.